Guten Morgen a alguns e fica por aqui o meu alemão. Não vou dizer mais nada. Hoje cabe-me o privilégio de partilhar a palavra. Não é a primeira vez, mas também já vai há algum tempo. E perdoem-me se eu tremer um bocadinho. Nós vamos continuar em Atos. Nós temos estado a estudar Atos. O pastor Alexandre tem-nos trazido esta série sobre o Evangelho sem fronteiras e eu queria continuar este estudo, voltando um bocadinho atrás. Mas deixem-me só primeiro apresentar-me, porque talvez há 5, 6 anos não fizesse sentido apresentar-me, mas graças a Deus nós temos tido pessoas novas e alguns não me conhecem. Eu sou José Eduardo, tenho 26 anos, sou casado com a Márcia, sou filho do Bernardo, da Rosarinho, e cresci nesta igreja. Já tive o privilégio de partilhar a palavra algumas vezes, sirvo no grupo Louvor, já servi no Ministério de Adolescentes, agora estou com a minha mulher na escola dominical e tem sido um privilégio poder servir o Senhor aqui no Livramento. E aquilo que nós desejamos é que Deus possa alcançar cada vez mais esta vila através da sua palavra e que nos use. Então vamos abrir a palavra em Atos 11 e vamos ler do 19 ao 26. Atos 11, 19 ao 26. Vai estar a ser projetado ali atrás também. Se não tiverem Bíblia, não se preocupem, podem acompanhar ali atrás. Já se toda a gente abriu? Sim? Então diz assim: Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até à Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o Evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo, tendo-o encontrado, levou para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então é sobre este texto que vamos estar hoje a meditar. Vamos orar. Amém. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado por tudo o que Tu tens feito nas nossas vidas, tudo o que tens feito nesta igreja, Pai. E que hoje nós possamos ter o nosso coração desperto àquilo que Tu nos queres transmitir através da Tua palavra, Pai. E que possamos ser transformados e possamos não conter essa transformação, que possamos alcançar mais pessoas, que possamos levar a Tua palavra para fora destas portas, Pai. Nós pedimos que sejas agora connosco e que a Tua palavra possa efetivamente transformar os nossos corações, Pai. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, nós temos estado a estudar Atos, o pastor Alexandre tem-nos trazido esta mensagem do Evangelho sem fronteiras e, a meu ver, o ponto de partida de Atos começa ainda antes do livro de Atos, na Grande Comissão. A Grande Comissão, para quem não está consciente do que é, há um livro lá atrás que se chama Entendendo a Grande Comissão, do Mark Dever. Incrível, um livro pequeno, curto, eu aconselho a lerem. Mas a Grande Comissão está em Mateus, está em vários livros, nos Evangelhos, mas em Mateus 28, 18, 20, diz o seguinte: Jesus, aproximando-lhes, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até à consumação do século. Esta é a grande comissão em Mateus, e este é o fundamento da missão, e é isto que nós vemos cumprido em Atos. Em Marcos 16, temos uma versão mais curta que diz: E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Então o livro de Atos é a concretização da grande comissão.
nós temos nós temos na Grande Comissão algumas ações, algumas ordens que Jesus nos deixa, que é ir, pregar, batizar, fazer discípulos e ensinar. São 5 ações e é isto que é o livro de Atos. É a consumação da Grande Comissão, é a Grande Comissão em prática e é a Igreja a ir, a Igreja a pregar, a batizar, a fazer discípulos, a ensinar. E é neste contexto, no cumprimento deste mandamento, que surge a Igreja em Antioquia, como nós lemos em Atos 11. Nesta altura, eu não sei se tem a imagem de Antioquia. Nesta altura, Antioquia era a 3ª maior cidade do mundo greco-romano, logo a seguir a Roma. Se Roma era a capital, era a maior do Império. Depois Alexandria, no Egito. E a 3ª maior era Antioquia. Se não tiverem, não tem problema. Antioquia está, se imaginarem o mar Mediterrâneo, Antioquia está no extremo norte-sul-este, no extremo oeste, e servia de ponte marítima entre o Egito, que estava um bocadinho mais abaixo, servia de ponte para a Europa e para a Ásia. Naquela altura, Antioquia, por ser este centro marítimo e por ser... Já tem aqui? Ok, então Antioquia está ali, mar Mediterrâneo, sul-este, mesmo junto à ponta este, um bocadinho mais abaixo teríamos ali Jerusalém, que não está ali, não dá para ver, não tem problema, e Antioquia serve como de ponte marítima desde aqui do norte da África, Europa mais a norte, e era ali era um lugar de encontro de muitos povos. Em Antioquia nós encontrávamos gregos, romanos, persas, egípcios. É um pouco como nós vemos hoje o que acontece na Europa. O que acontece hoje na Europa não é nada de novo, nós vemos muitas etnias, muitos povos, é algo que sempre aconteceu na história e Antioquia era isto que estava a viver, era um centro cosmopolita. Era também como quase todas as cidades no Império Romano, um centro de muita imoralidade, muito paganismo, um centro de muita prostituição. Era um ponto pequeno daquilo que era o Império Românico e do que o Império Romano representava. E como é que a Igreja chega a Antioquia? Nós, em Atos 8, de 1 a 4, lemos o seguinte. E Saulo aprovou a sua morte. Nós aqui estamos a falar de Estevão. Saulo aprovou a morte de Estevão. No mesmo dia levantou-se grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria. E alguns homens piedosos sepultaram Estevão e lamentaram muito por ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastava homens e mulheres e os colocava na prisão. No entanto, os que foram dispersos iam por toda a parte, anunciando a palavra. Então, nós aqui vemos que Paulo, nesta altura, Jesus ainda não tinha aparecido, ele ainda não tinha tido aquele encontro transformador e ele estava a perseguir a igreja. Ele foi um dos catalisadores daquele movimento de perseguição à igreja. E depois da morte de Estevão e de Paulo ter aprovado a morte de Estevão, os discípulos começam a espalhar-se, só os apóstolos é que ficam em Jerusalém, começam-se a dispersar para norte. E à medida que são dispersos, à medida que vão subindo para norte, eles vão cumprindo a grande comissão. Eles não se sentaram naquele momento a estudar para onde é que nós vamos para cumprir a grande comissão. Eles foram literalmente expulsos porque estavam a ser perseguidos. Nós possivelmente temos aqui pessoas que vieram parar este país não porque queriam necessariamente sair do seu país, mas porque por algum motivo tiveram que sair do seu país. Mas aquilo que Deus nos mostra é que, apesar de todas essas circunstâncias negativas, apesar de tudo aquilo que está a acontecer na nossa terra, apesar de todas as coisas que podem estar a acontecer que nos roubam tristeza, que nos roubam alegria, Deus pode usar isso para cumprir o seu propósito, e é isso que acontece aqui, e é isso que vai acontecer até chegarmos à igreja de Antioquia. Eles estão a ser perseguidos, estão a fugir, muitos são assassinados, alguns veem a família a ser morta, familiares a ser presos, pais, filhos.
mas aquilo que nós vemos é que não há nada que passe ao lado do plano de Deus e que não há nada que aconteça que não esteja debaixo do seu controle. E ainda assim, a igreja chega a Antioquia e Lucas destaca o crescimento numérico desta igreja. Ele diz que tendo eles, muitos se converteram ao Senhor, exatamente. Lucas destaca aqui o crescimento da igreja, ele diz que muitos se converteram e ele diz que este crescimento se dá a dois motivos. O primeiro motivo está aqui no versículo 21, nós podemos projetar o versículo 21. Então, primeiro motivo, a mão do Senhor estava com eles, ok? E no versículo 20, eles anunciavam o Evangelho do Senhor Jesus. Então nós temos duas razões porque a igreja estava a prosperar. Porque eles anunciavam o Evangelho e porque a mão do Senhor era com eles. Então, se nós queremos uma igreja que floresce no meio da adversidade, nós precisamos de duas coisas. Ter a mão de Deus connosco e o Evangelho de Jesus. Há uma frase do vocalista dos YouTube, Bono Vox, que ele uma vez disse o seguinte numa entrevista. Uma vez um pastor disse-me: Bono, para de pedir a Deus que abençoe o que estás a fazer, descobre o que Deus está a fazer porque já está abençoado. Quando nos alinhamos com o propósito de Deus, tal como descrito nas Escrituras, algo especial acontece na nossa vida. Isto foi o que aquele pastor disse ao Bono, e era isto que estava a acontecer em Antioquia. Eles não foram à procura do que é que Deus estava a fazer, eles limitaram-se a cumprir aquilo que Deus estava a fazer. Eles foram expulsos, não foi por vontade própria, eles não foram atrás de alguma coisa, eles simplesmente foram porque tiveram que ir, porque estavam a ser encaminhados nesse sentido. E esse crescimento foi tão espetacular que a notícia chegou a Jerusalém aos ouvidos dos apóstolos. Então, eles tinham a mão do Senhor e também tinham o Evangelho de Jesus Cristo. E uma igreja que cresça com base noutra coisa que não é Evangelho, não é difícil. Não é difícil haver movimentos que crescem sem ter um Evangelho. Não é difícil que uma igreja cresça sem se focar no Evangelho. Pode-se focar em muita coisa. Pode-se focar em comunidade, pode-se focar em eventos, pode-se focar em música muito boa, pode-se focar em prosperidade, pode-se focar numa série de coisas. Mas aquilo que é um crescimento saudável, que é um crescimento bíblico, é uma igreja que cresce com base no Evangelho. Pode não representar o crescimento que nós gostaríamos que fosse, um crescimento rápido, espontâneo, mas se nós queremos seguir a vontade de Deus, até à perseguição nós temos que estar dispostos a enfrentar. Então, aqui o Evangelho já tinha chegado à Antioquia e agora faltava cumprir o próximo passo da grande comissão, que era começar a fazer discípulos e a batizar. E eu queria só realçar aqui uma coisa, que é a diferença entre evangelizar e a diferença entre discipular. Enquanto que a evangelização se foca na proclamação do Evangelho, o objetivo do discipulado é vidas moldadas pelo Evangelho. E muitas vezes nós queremos começar a discipular ainda antes das pessoas terem sido alcançadas pelo Evangelho. Nós já queremos pregar mudança, já queremos pregar santificação e a pessoa ainda não foi transformada pelo Evangelho. Nós temos que primeiro entregar o Evangelho, como Filipe diz ao eunuco, quando o eunuco está ainda em Atos, o que é que Filipe diz ao eunuco? Entendes o que lês? Tu percebes o que estás a ler? Ele não diz, tu estás a viver isso? Ele não lhe pergunta se ele já está a viver aquela mensagem bíblica, mas ele pergunta se ele entende, senta-se ao lado dele e explica-lhe aquilo que ele estava a ler. Então, o discipulado é, depois do Evangelho transformar uma pessoa, o discipulado é o passo para consolidar. E aqui em Antioquia nós vemos que o crescimento foi tão impressionante que chegou aos ouvidos de Jerusalém. Jerusalém não era assim tão perto e naquela altura não havia telemóveis, nem nada que se parecesse.
E a igreja de Jerusalém reúne-se e pensa, vamos enviar alguém para lá, vamos ver o que é que se está a passar, e eles escolhem Barnabé. E Barnabé é, para mim, uma personagem muito interessante na Bíblia. Nós já falámos sobre Barnabé aqui neste estudo de Atos. Ele não tem grande relevância ao longo das Escrituras, ele tem um papel limitado, mas esse papel é de extrema importância. Barnabé originalmente chamava-se José, mas os discípulos depois mudam-lhe o nome por causa do seu caráter. Barnabé, muitas vezes chamado o filho da consolação, o filho do encorajamento, o filho da exortação. Mas nós podemos extrair aqui 3 pontos acerca de Barnabé. Nós podemos ver o seu caráter, a sua postura e a ação que ele teve. No versículo 24 diz que Barnabé era reconhecido como homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Barnabé era alguém que já tinha sido transformado pelo Evangelho e isso foi refletido no seu caráter. Daí a mudança de nome por parte dos discípulos. Ele foi reconhecido pela igreja em Jerusalém como apto para este trabalho. E é interessante que ele não era evangelista, não foi ele que começou o trabalho em Antioquia, mas é ele que vai depois para lá e complementar o trabalho que já tinha começado. Então, o caráter de Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E a postura de Barnabé, ao chegar a Antioquia, ele vinha de Jerusalém, mas ele não vem com a mentalidade de impor aquilo que estava a acontecer em Jerusalém. Ele não vem com a mentalidade de lá é que é bom e agora eu vou-vos impor um modelo de como é que vamos funcionar a partir de agora. Não é isso que ele faz, não é isso que ele traz. Ele vem com alegria, com encorajamento e sem impor regras externas que ele trazia de casa e nem, sem trazer críticas sequer. Isto que vocês estão a fazer é bom, mas podemos fazer de outra forma. Não é isso que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz é que ele validou o que Deus já estava ali a fazer e isso reflete o coração moldado pela graça em Barnabé. Então nós já temos o caráter de Barnabé, a postura de Barnabé e qual é a ação de Barnabé. No versículo 23, nós vemos que ele encoraja os discípulos a permanecerem firmes no Senhor. Ele vem com esta alegria de validar aquilo que já estava a acontecer e de os encorajar a continuar. E aqui a palavra que nós temos, algumas pode dizer exortava, outros pode dizer encorajar. A palavra original aqui é parakaleo. E o significado literal desta palavra é trazer para perto, chamar para perto. Dependendo do contexto, a palavra pode significar exortar, consolar, motivar, apoiar, mas tudo isto são coisas que um discipulador faz. Primeiro que tudo, chama para perto, e é isso que ele está aqui a fazer, ele está perto daquela igreja, e depois na prática ele começa a exortar, a encorajar, a motivar, a apoiar. Há um livro que eu acabei de ler esta semana, chama-se A Treliça e a Videira, e o autor Colin Marshall diz o seguinte: não há 2 classes de discípulos. Somos todos discípulos e fazedores de discípulos. Todos os cristãos são chamados a negar a si mesmos, tomar a sua cruz e seguir Jesus até à morte, a renunciar a sua vida para a honra e serviço de Cristo. Aqui para a igreja de Antioquia podia ter ido Pedro, podia ter ido outro dos discípulos que tinha sido chamado por Cristo, mas eles enviaram Barnabé. E conciliando com isto que eu acabei de ler, que o Colin Marshall escreveu, não há 2 classes de discípulos. O discipulado não é responsabilidade exclusiva de um pastor, não é responsabilidade exclusiva de um presbítero. O discipulado é responsabilidade de todos aqueles que são cristãos. E cada membro aqui presente é chamado a ser tanto um discipulador como um discípulo. Qual é que é a primeira ordem que Jesus dá aos discípulos? Quem é que se lembra? Não, isso é na grande comissão. Estou a falar mesmo quando ele se encontra com os discípulos. Venham a mim e eu vos farei pescadores de homens.
E este é o chamado a discipular. Primeiro que tudo é, venham até ao meu lado, para a Caléu, e deixem-me discipular-vos, deixem-me ensinar-vos, e depois eu vou fazer com que vocês ensinem. Vou-vos tornar pescadores de homens. E este convite continua a estender-se até hoje a todos aqueles que são cristãos. Mas este convite exige proximidade, exige que nós estejamos perto. Requer relacionamentos pessoais onde nós podemos investir na vida de alguém, onde nós podemos encorajar, onde nós podemos consolar e até corrigir. São relacionamentos intencionais que são direcionados para o crescimento espiritual e que nós possamos ser cada vez mais parecidos com Cristo. Então, discipulado envolve caminhar lado a lado, e Barnabé, ao chegar a Antioquia, ele visiona um ministério muito maior do que aquele que já estava a acontecer, e a Bíblia não diz que ele ficou lá sozinho com aqueles discípulos, diz que ele vai buscar alguém. E esse alguém é Paulo. Paulo estava em Tarso, eram mais ou menos 4 dias de viagem, ele vai ainda mais para o norte, para Tarso, traz Paulo, e é nesta dimensão relacional que o discipulado floresce, é nesta dimensão de pares, nesta dimensão de comunidade que nós vemos o discipulado acontecer. Apesar de ser profundamente pessoal, não é individual, é algo que requer comunidade. O discipulado envolve vínculos profundos. Na igreja, no livro Igreja Centrada, do pastor Tim Keller, ele escreveu o seguinte: Jesus afirma que a nossa unidade levaria o mundo a saber que o Pai o enviou e nos ama assim como amou o Filho. E ele está agora aqui a referir-se à oração sacerdotal em João 17. Então, Jesus afirma que a nossa unidade levaria o mundo a saber que o Pai o enviou. Jesus ensina que o mundo acreditará que, de facto, os cristãos descobriram o amor quando testemunharem a qualidade de vida que têm em comunidade. Então, o mundo vai perceber o amor de Deus quando testemunharem aquilo que nós, em comunidade, mostramos. Okay? Os cristãos ocidentais, ele agora está a falar de nós, cristãos ocidentais, geralmente acham que nos tornamos parecidos com Cristo por meio da nossa vida como crentes, por meio da nossa individualidade e daquilo que nós temos para dar, mas é igualmente importante exibir a semelhança de Cristo por meio da vida coletiva. Por meio de ser corpo, por meio de ser igreja, não é só aquilo que nós somos individualmente, mas é aquilo que nós somos enquanto corpo, aquilo que nós fazemos em conjunto, a forma como nós nos damos, que vai, de alguma forma, alcançar aqueles que não conhecem Cristo. É a forma como nós nos relacionamos. E Barnabé é muito inteligente, muito diretivo quando ele vai buscar Paulo. A igreja de Antioquia, como nós já tínhamos visto, vai parar a Antioquia por causa da perseguição. E em Atos 8, quem é que estava a encabeçar essa perseguição? Era o próprio Paulo. Ele foi um dos responsáveis pela perseguição e ele vai buscar aquele que há anos tinha perseguido aqueles irmãos e vai trazê-los agora para o meio deles. Ele oferece a Paulo uma oportunidade de se reconciliar com aqueles que ele outrora perseguiu, aqueles que no passado ele estava a perseguir, aquele que ele provavelmente havia ali pessoas que provavelmente já se tinham cruzado com eles, tinham familiares que tinham sido presos por eles, provavelmente muitos foram assassinados às mãos de Paulo e dos colegas de Paulo, e ainda assim Paulo foi acolhido entre aqueles irmãos. E nós não sabemos, porque a Bíblia não nos diz como é que foi esse encontro, mas não deve ter sido um encontro fácil, deve ter sido um encontro de choro, um encontro de pedir perdão, um encontro de Paulo chegar ao pé de alguém e dizer: peço-te perdão, não há nada que agora possa fazer para reconciliar. E aqueles irmãos de Antioquia ainda assim receberam, aquele que tinha perseguido as suas famílias. Isto não deve ter sido nada fácil para Paulo, mas é isto que a igreja é um lugar de reconciliação, um lugar de cura, um lugar de perdão, um lugar de irmãos que se podem reconciliar, que podem pedir perdão, que podem chorar. E esse é também o exemplo que Cristo nos dá. Nós, humanidade, estávamos
estávamos em pecado, estávamos em rebeldia com Deus, e Ele ainda assim envia o seu Filho para restituir esta relação entre a humanidade e Deus. Então, as verdadeiras relações requerem compromisso e entrega consistente. A Bíblia diz que Barnabé e Paulo passaram lá um ano inteiro, isto só agora nesta passagem, porque depois eles vão para fora, voltam, eles passam lá bastante tempo, e aquilo que eu queria transmitir é que nós precisamos de passar tempo, que a presença ocasional, como nós estamos aqui a fazer, uma presença num culto de manhã, não promove a intimidade necessária para ser verdadeira comunidade. É bom, mas este momento agora que nós estamos aqui presentes é um lugar para prestar culto a Deus, para o adorarmos em comunidade, mas não é suficiente para aquilo que nós precisamos de criar, que é a intimidade. Então, o Evangelho chama-nos a viver em comunidade porque ele forma uma nova humanidade, um novo povo, um povo diferente, um povo unido por Cristo e não pelas características que costumam definir os grupos normais na sociedade. Então, nós temos que entender isto, que nós precisamos de nos relacionar. Este momento ao domingo de manhã é bom, mas é um momento para entregarmos a Deus, para o louvarmos em comunidade, mas não é suficiente para desenvolvermos relacionamentos. Nós precisamos de outros momentos, precisamos de ser intencionais, mas ainda assim o relacionamento não é o objetivo final. A razão pela qual Deus nos reúne em comunidades cristãs não é apenas para conhecermos pessoas semelhantes a nós, pessoas do nosso clube, não é para conhecer pessoas que tenham o mesmo trabalho que eu e com quem eu me identifico. Não era isso que Paulo era para os irmãos de Antioquia. Não é para nos... Não é um partido em que todos nós defendemos os mesmos ideais, até mesmo em termos políticos, vocês vão defender coisas diferentes uns dos outros. Em termos de opiniões pessoais, gosto estético, vamos ser diferentes em muitas coisas. Então isto não é um convite só ao relacionamento, é um convite ao discipulado. A razão pela qual Deus nos reúne em comunidade é para que nós possamos crescer e que a palavra possa habitar no nosso meio e nos faça crescermos para sermos como Ele, para chegarmos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus e à medida da estatura completa de Cristo. Então, o relacionamento é somente o braço armado do discipulado. Mas relacionamentos que não envolvam discipulado, que não envolvam correção, que não envolvam exortação, que não envolvam encorajamento, são simplesmente camaradagem, são simplesmente uma amizade boa. Eu tenho muitas amizades assim. Mas fica sempre a faltar alguma coisa, fica sempre a faltar amizades que nós podemos ter aqui, que nós devemos ter aqui, em que a pessoa pode chegar ao pé de nós, dar uma palavra de encorajamento através da palavra, pode-nos corrigir através da palavra. Isto é discipulado, é este processo de comunidade que nós temos, que nos faz crescer e nos tornar mais semelhantes a Cristo. Então, aqui para terminar, eu sei que não fui muito longo, mas para terminar, este é o desafio, é que nós possamos investir nestes relacionamentos autênticos e comprometidos uns com os outros, mesmo quando isso custa. Porque foi isso que aconteceu com Paulo ali na igreja de Antioquia. Nós possamos investir nestes relacionamentos mesmo quando não nos queremos dar com quem nos magoou ou com quem nós magoamos. Os irmãos de Antioquia receberam aquela pessoa que provavelmente os mais magoou naquela altura. Receberam aquela pessoa que os perseguiu, aquela pessoa que perseguiu as suas famílias, que os aprisionou. E então que nós possamos investir nestes relacionamentos de discipulado, mesmo quando não nos queremos dar com quem não tem nada a ver connosco. Mesmo quando não nos identificamos. Porque nós temos o mais importante em comum. Mesmo que vocês sejam de outro país, nós temos o mesmo Deus e nós somos noiva de Cristo. Nós somos igreja. Mesmo que eu não concorde convosco
não interessa. Mesmo que nós não nos identifiquemos a nível pessoal, nós somos noiva de Cristo, o nosso noivo é o mesmo. Amém? Então, eu acredito mesmo que Deus quer trabalhar isto nesta igreja e que nós possamos não só ser discípulos de Cristo, de ser discípulos uns dos outros, mas que nós possamos começar a multiplicar esse discipulado, possamos começar a trazer para perto pessoas, possamos trazer para perto pessoas para as ensinar, para as corrigir, para as encorajar e que nós disponhamos desse tempo e dessa intencionalidade, que nós disponhamos dessa intenção, porque isto requer intenção. Não, é como eu já disse, não dá para só no domingo de manhã nós chamarmos alguém para perto e desenvolver um relacionamento de discipulado. Então, eu queria agora deixar um apelo, eu vou pedir ao grupo de louvor para poder que possa subir. E o apelo que eu vos quero deixar é: vocês podem estar a perguntar, ok, mas como é que eu faço isto? Eu vou sair daqui, vou para casa almoçar, durante a semana vou trabalhar, como é que eu me vou relacionar com os meus irmãos? Há várias formas como nós podemos nos relacionar mais uns com os outros. A forma mais simples dentro da igreja é efetivamente chegar uns aos pés dos outros, começar a falar, mas nós podemos começar a servir, nós vamos nos reunir com pessoas que nós não vemos, que nós não nos identificamos, os ingleses dizem we don't see eye to eye, que nós não nos identificamos a primeira instância, mas nós no serviço, nós vamos andar às turras uns com os outros, mas vamos desenvolver relacionamentos discipulados. Eu já vi uma cabeça assim a assinar, dizer que é verdade, mas é verdade. Nós, através do serviço, nós podemos desenvolver muito relacionamento e muito discipulado. Nós vamos ser muito corrigidos. Para além do serviço, nós podemos, e graças a Deus a nossa igreja tem investido nisso, nós podemos agora juntar-nos a pequenos grupos. E se vocês ainda não o fizeram, façam-no. E vão ver a riqueza que Deus vai começar a trazer a esta igreja quando nós começarmos a investir nestes relacionamentos. Se ainda não se inscreveram, podem fazer, há um link para se inscreverem, já há casas abertas, já há casas que se começaram a reunir e tem sido incrível aquilo que Deus tem feito nestes relacionamentos. Podem se inscrever lá atrás, podem se inscrever no link. Se quiserem falar com alguém, venham, falem e olhem, eu quero fazer parte deste processo, mas não o deixem de fazer. Amém?